Boa noite a todos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um estudo do livro Constelação Familiar de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco. É uma alegria, é um prazer estar aqui com vocês nessa parceria, nesse estudo em conjunto com os nossos amigos da TV e Rádio Chico Xavier, que vai ao ar às 19 horas, todos os sábados, com dia e hora marcado, e também nas minhas mídias sociais, no Facebook, no YouTube, no Spotify. Eu coloco um link lá também no Instagram, nas segundas-feiras. Então, toda semana a gente estuda um capítulo novo. Essa semana a gente vai para o capítulo número 24, que se chama Drogadição na Família. Um tema muito importante que a Joana de Ângeles aborda, que é até pouco abordado, penso eu, ok? Principalmente pela essa forma muito direta e reta que a Joana fala. Aliás, antes de começar, eu já vou recomendar para quem tem algum caso de drogadição na família, algum problema relacionado de alguma forma com drogas, leia esse capítulo, que ele é muito bom, muito importante e aborda de uma forma muito franca, digamos assim, tá bom? O que a gente vai falar hoje? Quais são os temas de hoje? Vamos falar sobre fugindo da realidade ou fuga da realidade. Vamos falar, claro, sobre drogas. Vamos falar também sobre adolescência e as drogas. Vamos falar sobre legalização das drogas. Eita, assunto polêmico, Joana também aborda. Vamos falar também sobre o bate-papo de drogas, falar ou não falar sobre drogas, principalmente no recinto familiar. Vamos falar também em casos específicos sobre usuários na família. Antes de começar, como sempre, eu convido a todos a gente fazer a nossa oração e a fecharem os olhos comigo e assim, desde já, inicialmente agradecemos a Deus Pai por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos e agradecemos ao Mestre Jesus, nosso amigo, nosso guia, nossa referência, por todo o seu amor, por toda a sua luz. Agradecemos também a espiritualidade de luz que nos ilumina, que nos auxilia nessa busca do entendimento, da compreensão da palavra do Cristo. E assim pedimos autorização para dar início a mais esse estudo nessa noite de hoje. Que assim seja. Muito bem, pessoal, vamos lá? Então, é um tema muito franco, tá? Muito direto. E a gente vai começar falar um pouco sobre a questão da fuga da realidade. Alguns trechos que eu separei aqui, vamos ver se a gente consegue ficar no tempo hoje, que tem bastante conteúdo que Joana de Ângeles nos fala. O primeiro trecho que eu separei foi o seguinte, vamos lá. Joana nos diz: mesmo nos lares equilibrados, onde o amor enriquece os sentimentos, encontram-se espíritos atormentados interiormente, incapazes de lutar contra as más inclinações que se fazem transfugas aos deveres que lhes dizem respeito, tombando nas armadilhas do erro de que deveriam libertar por completo. Em virtude da larga e fácil propagação das drogas perversas, esses espíritos quase sempre reincidem no vício a que se acostumaram, sem forças para superar as situações afligentes que lhes desencadeiam as falsas necessidades para as fugas doentias. Pessoal, é o seguinte, vamos lá. A busca é sempre harmonia no lar, é trazer principalmente nós espíritos reencarnantes nesse seio familiar esse encontro ou esse reencontro de maneira mais harmônica possível entre nós, membros dessa família. Mas também vamos lembrar que cada um tem a sua história, cada um tem a sua caminhada, cada um tem o seu passado. Então, por mais que nós tenhamos uma harmonia no lar estabelecida, um encontro de almas afins, é possível, e até de certa forma frequente, de alguma forma, um membro ou outro membro ter, digamos assim, ali alguma queda, algum desvirtuamento de acordo com aquela bagagem, com aquele passado que ele traz. Todos nós, pessoal, trazemos as nossas vivências na nossa malinha,
encarnatória, encarnação pós encarnação. E nessa malinha nós trazemos tendências, nós trazemos inclinações, trazemos hábitos, trazemos vícios, na positiva e na negativa. Então vamos entender que sim, somos membros de uma mesma família, dessa constelação familiar que se encontra nesse instante, mas também somos indivíduos com a nossa história pessoal. E essa nossa história pessoal continua aqui, agora, nessa vida, nessa encarnação. Então que a gente possa, de alguma forma, ter essa percepção mais alargada para não assumir certas responsabilidades que infelizmente acontece muito, principalmente com histórias muito tristes de drogadição no lar, na família, onde a mãe ou o pai, normalmente, ou um irmão, quer assumir a responsabilidade e um papel até de culpa, de culpado pelo filho ou pelo irmão ter caído nas drogas e estar numa situação muito complicada. Tenhamos calma, pessoal. Vamos entender que cada um tem o seu processo, que, claro, a gente vai doar o máximo de amor, o máximo de orientação, o máximo de atenção possível para auxiliar esses nossos irmãos em caminhada conosco, membros da nossa família, principalmente com uma situação tão delicada como essa, que são as drogas. Mas, atenção, não vamos assumir responsabilidade que não é nossa. Vamos amar, vamos buscar ajudar. Mas tenhamos atenção a esse limite. A responsabilidade não é nossa. Damos sempre o nosso melhor. Ah, Nelson, mas eu poderia ter dado mais atenção no passado e talvez por isso. Mas não vamos se culpar e entrar nessa dinâmica que não vai trazer nada de benefício nesse momento atual. O importante é esse momento atual, que você, seu caso, tem algum membro da família envolvido com drogas, que você possa dar a melhor atenção, o melhor amor, o melhor cuidado para esse irmão ou para esse filho que necessite. Ok? Uma outra coisa que ela fala aqui importante, que eu separei ainda nesse trecho, ela fala sobre as falsas necessidades. E a droga, de uma maneira geral, provoca, de alguma forma, o acreditar que esse externo que a droga vai trazer é o complemento daquilo que a pessoa não tem aqui dentro. Então esse é um movimento das drogas, de alguma forma, de estar buscando, não todos, tá, pessoal? Mas é uma das análises que a gente pode fazer relacionando esse encontro do porquê que as pessoas buscam as drogas. E uma das infelizes questões é exatamente essa, o acreditar que no externo vai encontrar alguma coisa que está aqui dentro, que a pessoa não consegue ver, não consegue desenvolver, não consegue enxergar as potencialidades internas que todos nós temos. Então, resumindo, pessoal, não precisa de droga nenhuma para querer encontrar o que está aqui dentro. Talvez é uma incapacidade nossa ainda de se conhecer, de se autoconhecer, de gerir as nossas potencialidades, o nosso lado emocional, o nosso lado psicológico, o nosso lado emocional, enfim, ao nosso favor. E aí a gente quer buscar em um complemento material alguma coisa para tentar preencher um vazio. E uma outra questão que ela fala aqui é a história das fugas, a fuga doentia, que também é uma outra vertente bem complicada e muito normal num processo consciente ou mesmo inconsciente dessa busca das drogas, que é fugir. Mas fugir de quê, Nelson? Fugir do que está ruim agora. O que isso quer dizer? Tem alguma coisa agora, nesse instante, nesse momento, que está me incomodando e eu não estou conseguindo gerenciar muito bem essa vida e eu vou ali buscar através daquele artifício, daquela substância, daquele químico, para relaxar, para fugir, para desanuviar a cabeça e sair daquela realidade. Então, de alguma forma também, a fuga da realidade, a droga é utilizada muitas vezes, de novo, não vamos generalizar, a análise aqui é mais profunda, mais ampla, em várias vertentes, tá bom? Cada um chega à droga por caminhos diferentes, mas uma das vertentes mais conhecidas ou mais normais, digamos assim, é querer fugir dessa realidade. E aí, infelizmente, a gente
conhece casos extremos de pessoas que vivem entorpecidas 24 horas por dia, por anos. E quando volta para a real, bate uma deprê danada e corre de novo para a droga. Principalmente quando a gente já está em casos de vícios bem complicados, de dependência, não só física, mas também a dependência psicológica. A dependência psicológica é esse fugir da realidade. A dependência física já é quando o corpo pede e clama e sofre. O corpo sofre também, principalmente com o acúmulo dessas substâncias no organismo, com o acostumar. E a falta dele provoca vários tipos de sensações que são muito complexas para o organismo também. Vamos seguindo? Vamos seguindo, que tem bastante coisa para a gente falar. Vamos lá, a gente vai falar um pouco sobre drogas. E, aliás, a gente já está falando sobre drogas, né? Joana nos diz: nas classes menos favorecidas economicamente, são a cola de sapateiro, o crack e as outras drogas alucinógenas que prometem fazê-los esquecer os sofrimentos da miséria, da solidão, da frustração, ou que lhes propiciam coragem alucinada, entusiasmo delirante, responsáveis pelas terríveis paisagens sombrias da loucura. E aí, pessoal, eu vou trazer a questão droga, porque Joana coloca aqui, nesse capítulo, como ela abordou agora, ela falou sobre crack, que é complicadíssimo, falou sobre cola de sapateiro e outras drogas alucinógenas, mas fala aqui sobre maconha, fala sobre álcool, fala sobre tabaco, drogas sintéticas. A gente tem aqui uma variante enorme de drogas, de cocaína, drogas injetáveis, enfim, com várias gradações diferentes e várias repercussões, vários níveis diferentes e graus de viciação e resposta no organismo. A gente sabe que tem drogas que, de alguma forma, dependendo do organismo, infelizmente, podem comprovadamente viciar em uma ou duas usos de uma dose. Quanto mais essa tecnologia que vem se desenvolvendo cada vez mais com as drogas sintéticas preparadas em laboratório, que contêm substâncias que são muito complicadas, e a gente tem esse retrato aí no Brasil, não só, tá? Esse é um problema mundial. Não é só do Brasil que tem a Cracolândia e esses problemas relacionados. Eu vou dar um exemplo aqui, para quem não sabe, eu estou em Portugal, na Ilha da Madeira, e é muito recente isso que eu vou falar para vocês. Coisa de um mês atrás, isso é uma reportagem sobre o problema da droga aqui na Ilha da Madeira, uma ilha pequena, que tem 250 mil habitantes só, tá? É pequena, muito pequena. E apesar disso, a gente tem drogas sintéticas, no caso, a 50 cêntimos de euro, ou seja, 50 centavos o equivalente, que é mais barato do que um café, só para dar uma proporção. Não fazendo a conversão para real, que eu sei que a maioria das pessoas que estão aqui no Brasil, mas é mais barato que tomar um cafezinho, do que comprar uma água, vamos colocar assim, tá? E o que isso traz hoje aqui como fato? Traz que nós temos pelo menos um internamento compulsório em uma instituição psiquiátrica todos os dias. Todos os dias. Compulsório, pessoal, é a força, tá? Não é por livre e espontânea vontade. É na marra. E é uma infelicidade, porque é como Joana fala aqui, como é que ela coloca no final? Pelas terríveis paisagens sombrias da loucura, que são os estágios mais afligentes que provocam no organismo e também no espírito, tá, pessoal? Que a gente está falando aqui de doutrina espírita e o quanto que isso provoca, principalmente esse vício, dependência, apego material a uma substância, esse apego, esse vínculo que é muito forte e que pós-desencarne é bem complexo. Bem complexo esse desvincular de qualquer apego material, mas esse tipo de apego material de substância é bem complicado, é um tema muito, muito difícil e tem bastante conteúdo, principalmente vislumbrando o lado espiritual para quem se interessar sobre esse tema. Manuel Filomeno de Miranda, não lembro o nome do livro dele agora, mas eu já li um livro um tempo atrás que falava sobre drogas
e o lado de lá, o plano espiritual, como é complexo isso. Vamos seguindo? Vamos lá. Joana de Ângeles nos diz: a vigilância dos pais. Agora a gente vai falar sobre adolescência e drogas, tá? Vamos lá. A vigilância dos pais em relação aos filhos, especialmente na adolescência, quando surgem as mudanças impostas pelos hormônios sexuais, que dão lugar à agressividade, aos silêncios prolongados, à alimentação familiar, a alienação familiar, a desconfiança, pode evitar os comprometimentos com as drogas, que se apresentam como falso recurso de equilíbrio para os enfrentamentos diários. No começo, a experiência é resultado da curiosidade ou da orientação de outrem mais astuto e dependente, ou de traficantes hábeis que se insinuam nos grupos jovens através dos outros. Através dos outros viciados, convidando ao baseado ou a uma aspiração do pó. Não poucas vezes o resultado é surpreendentemente desagradável, mas logo é superado pela sensação de euforia que surge na repetição pela ação delirante da substância utilizada. Então, pessoal, adolescência e drogas. Vamos lembrar que esse é um período naturalmente muito conturbado, de muita instabilidade, que merece muita atenção dos pais, normalmente, que é o período da adolescência. Então é o seguinte, o que isso quer dizer na prática? Se de alguma forma o jovem, o adolescente, tem algum vazio aqui dentro, que é esse período, quem já passou por adolescência, a maioria de nós já passou pela adolescência, sabe que é um período de muita confusão, de muitos encontros e desencontros, de muita busca interna pessoal para se enquadrar no mundo, no meio, muita rebeldia às vezes, muitos questionamentos. Então, se tiver alguma coisa mal gerenciada lá dentro, pode ser que esse vazio aí dentro o jovem vai lá buscar nas drogas. Porque esse algo que está faltando, ele pode acreditar que ali nas drogas, quanto mais muitas vezes com a imaturidade, eu não vou dizer nem inocência, com a imaturidade, e o camarada, o amigo diz, pô, relaxa aí, cara, fica tranquilo, fuma dá umas ideias, tal. Pô, vem aqui comigo, vamos tomar uma paradinha, uma balinha, cheirar um negócio, tal. Tomar um negocinho ali. Pode ser, de novo, não vou afirmar, que ele caia nas malhas, digamos assim, das drogas, buscando a droga que pode parecer de alguma forma uma solução, tá? Vamos entender uma coisa, pessoal, principalmente para quem é jovem, cada um tem a sua história, tá? Mas vamos entender uma coisa, bem preto no branco, sem ilusões e sem aquele papo inocente às vezes, de que a droga é ruim e ponto. Vamos lá, vamos esclarecer uma coisa que é o seguinte. A droga é ruim, Nelson? Claro que é ruim. A droga é óbvio que é ruim, tanto para o espírito quanto para o organismo. A droga não tem nada de bom. Ponto. Ok? Isso a gente já sabe. Todo mundo sabe. Porém, na hora que o jovem, que o usuário está utilizando, naquele momento da onda, vai trazer prazer, traz o gozo, seja a sobreexcitação ou seja o relaxamento, existe a dinâmica que na hora traz alguma coisa positiva. A sensação da droga é boa naquele momento para o usuário. O que eu digo sempre é o seguinte, se usar droga fosse como, por exemplo, ir ao dentista arrancar um dente, não precisa nem o dentista arrancar um dente, dor de dente, sabe? Quem já sentiu sabe o que eu estou falando. Vamos usar uma droga aqui, pessoal? Vamos fumar um negócio, cheirar um negócio, tomar um negócio aqui? É igual tomar a sensação vai ser uma dor de dente? Duvido que alguém ia querer. Ou se fosse assim, olha, sabe aquela sensação de uma dor muito forte, assim, um soco na cara, pronto. Olha, droga é que nem um soco na cara. Com certeza
pouca gente estaria utilizando. Então a droga sim traz o prazer imediato, momentâneo, apesar de fazer muito mal ao organismo físico, ao espírito e podendo ainda cair num vício que complica a questão mais ainda. Então o que eu quero dizer com isso? Estou aqui questionando o que é bom ou ruim. Eu só quero trazer uma leitura que eu acho que essa leitura que Joana traz aqui, que é uma leitura muito racional, muito concisa e muito preto no branco das coisas como elas são. Para que dizer isso? Porque não adianta a gente ficar só com um diálogo de que a droga é ruim e ponto. A busca é apresentar alternativas para aquele usuário, para aquele dependente. Vou dar um outro exemplo que não tem nada a ver no extremo, tá, pessoal? Atenção, com muita calma, não me levem a mal. Mas muitos de nós sabemos que, por exemplo, a ingestão de carboidratos e açúcares em excesso vai provocar um sobrepeso, a gente vai ficar mais gordo, mais gordinho, mais gordinha, e provavelmente, dependendo do nível que a gente vai utilizando, aquilo pode causar algum problema de saúde e a gente pode desencarnar. Correto? Todo mundo sabe disso. Mas pergunta, será que é o suficiente para a gente não, às vezes, meter o pé na jaca lá e comer um monte de porcaria? Não quero comparar droga com chocolate, com doce, tá, pessoal? Não tô, o capítulo é outro, mas o que eu quero dizer é o seguinte: o sentido de saber o que é o certo e o errado muitas vezes não é o suficiente, só de saber que nos faz mal aquilo. Que a gente está comendo uma porcaria ou ingerindo uma porcaria de uma droga. Então, acredito eu que a alternativa é nós estarmos cientes e termos alternativas para buscar um outro caminho de prazer, de gozo também, que não precisa ser através das drogas. Essa é, para mim, tá? Opinião pessoal, para mim esse é o grande pulo do gato, porque falar só que droga é ruim, infelizmente não adianta. Ah, não use drogas, tá bom. Então por que tem tanto consumo e as pessoas continuam consumindo? Porque existe o prazer, então a gente tem que apresentar, penso eu, uma outra forma de prazer, um outro encontro de prazer que não seja essa busca pela droga. Tá ok? Vamos lá? Vamos avançando que a gente tem bastante coisa para falar. Só uma opinião, tá, pessoal? Ninguém precisa concordar comigo não, como eu digo sempre. Concorde ou não concorde com o Nelson, é mais discutível ainda, mas nem com a Joana precisa concordar também, tá, pessoal? Isso aqui é um estudo, uma leitura que para mim faz sentido. Aliás, até hoje eu não vi nada de Joana que não faça sentido e feche o pacote. Mas a busca é esse raciocínio lógico, talvez não faça sentido para você e você tem uma outra opinião. E agora a Joana toca num assunto bem polêmico que tem tudo a ver com isso, que é a legalização das drogas. Esse assunto, então, é muito atual e muito polêmico. A Joana nos diz o seguinte: tornou-se tão banal a drogadição que ante a impossibilidade de controlá-la como seria ideal, muitos administradores e cidadãos propõem como solução para o desaparecimento do tráfico danoso a sua discriminação, que diminuiria a incidência dos homicídios hediondos praticados pelos grupos de exploradores. Lamentavelmente, essa proposta, caso venha a ser aceita em qualquer lugar do mundo, transformar-se-á em calamidade pública, qual ocorre com as bebidas alcoólicas, os denominados jogos de azar, as corridas de cavalo e de outros animais, todos eles responsáveis igualmente por elevadas estatísticas de vítimas inermes e desesperadas. Aqui, pessoal, é o seguinte. Joana de Anjos fala sobre discriminação, não criminalizar, e essa vertente do legalizar, que é um outro extremo ainda. E eu começo com o seguinte raciocínio: nem tudo que eu posso, nem tudo que a gente pode, nos convém, tá? Como eu disse, é muito polêmico esse assunto, é uma discussão em muitos países que legalizam, ou que já é legalizado, e de alguma forma, cada vez mais, principalmente desde que Joana escreveu esse livro, para agora, posso estar enganado, mas
mais países vêm legalizando, alguns estados dos Estados Unidos, aqui na Europa também, e essa discussão de alguma forma está sempre em voga. O que eu quero focar aqui, tem vários focos que a gente pode abordar esse assunto, tá? O que eu vou focar aqui é como o Joana começou no seguinte, é a banalização, tá? Ela começa assim, tornou-se tão banal, então eu vou nessa linha, nesse direcionamento da banalidade. O seguinte, o Estado não controla o que deveria controlar. E o que isso acontece? O que acontece a partir daí? Muita gente morre através da violência que gera o tráfico de drogas. Ok. Vamos para a suposição da legalização. Talvez vai morrer menos gente através do tráfico de drogas e o Estado passa a arrecadar mais dinheiro. Isso vem acontecendo, principalmente dessa ordem econômica. Alguns estados percebem o grande negócio que tem ali envolvido, porque são alguns números com cifras elevadíssimas. A gente não está falando de milhão, a gente está falando de bilhões e bilhões e bilhões de drogas, de dinheiro que a droga movimenta. Então, para o Estado também pode ser conveniente, digamos assim, essa arrecadação, não analisando o aspecto humano, tá? Só que aí, o que acontece? A gente tem essa banalização, essa normalização que dá mais acesso a mais pessoas que usam e geram mais doenças ou mortes diretas ou indiretas com doenças correlacionadas ao uso das substâncias. Estou abrangendo, pessoal, drogas num todo, ok? A gente vai, de novo, desde o cigarro, a bebida, que é o, digamos, o legalizado em maior parte do mundo, não todo mundo, mas em maior parte do mundo, e são drogas, sim. E depois a gente vai nas outras escalas de maconha, cocaína, crack, drogas sintéticas, etc. E o pessoal costuma fazer uma diferença entre essas drogas, interpretando de uma forma distinta. Mas aí eu vou trazer dois exemplos para vocês aqui, que de novo, vocês não precisam concordar comigo, tá? Mas são dois exemplos reais, são fatos. Eu não vou dar opinião, vou dar fatos para vocês, cada um analisa como quiser. Eu vou dar dois exemplos, um país rico e um país pobre. Eu vou falar de bebida, que é algo legalizado nesses dois países. Vou falar do Reino Unido e vou falar da Rússia. No Reino Unido, a bebida é legalizada e o povo bebe muito. E o maior gasto do sistema de saúde público, que é o NHS ou NHS, é o sistema que seria no Brasil o SUS, o equivalente, o maior gasto são com doenças correlacionadas a pessoas que ficam internadas e o gasto de saúde público por causa da bebida. E o que acontece gradualmente, ano após ano, é que o Estado tem que gastar mais no sistema de saúde público, então ele cobra mais imposto na bebida para equilibrar esses valores. E o que acontece? Será que o povo para de beber por causa disso? Não. O povo continua bebendo e bebe mais, porque tem uma questão cultural também. E esse ciclo, pessoal, é um ciclo eterno que não fecha, porque o Estado recebe mais, mas paga mais também para atender mais gente morrendo. E isso é um problema social, como a Joana de Anjos coloca aqui. Não colocou a Inglaterra, mas eu estou dando um exemplo, porque vira um problema social, porque você tem uma legião de pessoas com problemas relacionados ao álcool, morrendo nos hospitais e o Estado liberando, mas cobrando mais caro, para tratar desses doentes. Como é que se resolve isso? Se é algo legalizado. Fica a questão. Porque eu vou trazer uma pergunta na contramão. E se não fosse legalizado? Talvez não é que não existiria a bebida, como teve no passado alguns países também, que, como tem até hoje, países que não têm liberado a bebida. E ainda assim, sempre tem aquele jeitinho, contrabando, entra pelo tráfico e tal. Mas a pergunta do problema social, na grande massa, no volume, estou pegando o Reino Unido como um todo, como é que faz? Interrogação. Vamos para a Rússia agora, para a gente se adiantar, que tem bastante coisa para falar ainda. A Rússia é o seguinte, o problema é igual. O problema com bebida é seríssimo na Rússia. O Estado também aumenta os impostos. A bebida na Rússia não é barata, principalmente para um povo
um país também de terceiro mundo, um país emergente, e estou falando isso antes de guerra, tá, pessoal? Agora com a guerra, então, mudou muito o panorama. Mas o que acontece lá é que o governo cobra alto no imposto, só que o povo não tem dinheiro, mas nem por isso deixa de beber. Sabe o que muita gente faz? E é um problema social? O pessoal faz bebida em casa. E fazer bebida em casa, infelizmente, traz a cegueira. A vodka produzida em casa numa panelinha, num fogarelzinho de madeira, isso é um problema social, um número absurdo de russos que são cegos ou semicegos ou com problemas seríssimos de visão por fazer bebida em casa, para beber em casa porque não tem dinheiro para comprar bebida na rua, que é legalizada, mas ele não consegue dinheiro, então ele faz em casa de uma maneira mais barata. E claro que a manipulação da bebida, que é a destilação e etc., o álcool, enfim, provoca isso, que é também um problema social seríssimo. Minha opinião agora é o seguinte: nós enquanto humanidade, não temos capacidade de gerir, na minha opinião, tá, gente? Gerir ainda certos tipos de substâncias, e é por isso que nós caímos como humanidade, como comunidades, como países, que eu peguei 2 exemplos aqui, que no final das contas o problema para mim é o mesmo. Porque se está legalizado, está lá, tem acesso, mais caro ou mais barato, o pessoal quer consumir. E vai consumir do jeito que for, e vai pagar o preço que for, mesmo que seja a vida. Tá bom? Vamos seguindo. Meio triste hoje, né? Mas é verdade, né? É a realidade. Joana nos diz: a educação, agora a gente vai falar sobre papo de drogas. É um pouco disso aí a realidade que a gente vai falar agora. A educação moral no lar é o recurso mais próprio para evitar-se a contaminação dessa pandemia, a drogadição. Ensejando segurança emocional e afetiva ao ser inquieto e inseguro no processo da sua reencarnação, trabalhando-lhe os tesouros morais que serão estimulados para a luta e para o equilíbrio. As conversações sinceras, sem rodeios e com clareza, referindo-se às ocorrências do cotidiano, sempre apresentando as lições positivas de que se pode retirar, ensejam a manutenção da confiança dos filhos nos pais, que serão sempre consultados antes das atitudes infelizes, aconselhando-lhes ou que serão informados dos insucessos que os afligem desde o começo, no claro escuro das decisões. Pessoal, a gente vai falar aqui sobre papo de droga. Papo de droga é o seguinte, é carta na mesa, tá? Não é passar pano, principalmente, de novo, a Joana de Anjos volta aqui da educação no lar, com jovem, com adolescente, que está descobrindo o mundo, e a droga faz parte. A droga faz parte do mundo, não dá para passar pano, fingir que não existe. E não vamos falar, porque se não falar, não vai ver. A droga está aí, com um amigo, com um colega, no trabalho, no estudo, na faculdade, no colégio, enfim, com o vizinho do lado. Então, o mundo está aí para ser vivido, as suas belezas e o seu lado feio também. Vamos fazer, como é que a gente faz então, Nelson? Conversa, aproxima, traz a droga, entre aspas, para dentro de casa, não a droga física, mas traz o papo da droga para dentro de casa, mostrando as coisas como são, o preto no branco, conversa, tenta mostrar o lado ruim, não só o lado bom, porque o amigo, o colega do trabalho, ou da faculdade, ou da escola, vai trazer, pô, mas é mó viagem, pô, dá mó onda, bom pra caramba, pô, experimenta aí, só uma vezinha tu vai ver, vai ser legal pra caramba, pô, depois você me fala, só vai ter o lado bom, então faz o contrapeso, mostra também as dificuldades que podem acontecer. Hoje em dia tem muito vídeo no YouTube, tem muita informação aí que a gente pode compartilhar com esse jovem para elucidar, para aproximar. Que o papo da droga não seja só com um amigo da escola e da faculdade. Pode ser também com os pais, que além de educadores, também são ou deveriam ser os melhores amigos. Amigo é para isso. Tá bom? Vamos seguindo aqui que a gente já tem mais um pontinho para falar, para não ficar muito longo, já tem aqui 35 minutos hoje. A gente está falando bastante.
Vamos falar agora sobre o caso de usuários na família, para a gente terminar, tá? Joana nos diz: quando, no entanto, seja constatada a presença da insidiosa drogadição em algum dos membros da família, a postura dos pais deverá ser a de equilíbrio e não de espanto, de lucidez e não de autopunição ou de autocompaixão, mas afeiçoando-se ao combalido e sustentando-o com a sua compreensão, trabalhando pela sua recuperação. Concomitantemente, vale a aplicação da bioenergia durante os estudos do Evangelho no lar. Noutro momento, e de acordo com a gravidade do problema, o atendimento psicológico, a fim de ser removido o fator propiciador da fuga emocional. Pessoal, primeira questão mais importante, quando algum membro da família é usuário, viciado, enfim, de drogas, seja ela quais forem, vamos enxergar esse familiar como alguém que precisa de ajuda, ok? Porque normalmente o que acontece, e é uma pena, é um afastamento porque, esse aí é um maconheiro vagabundo, é um cachaceiro sem vergonha, que não quer nada. A busca é de encontro, é acolher, é buscar ajudar esse irmão, esse espírito encarnado, membro da nossa família, que está enfrentando uma dificuldade. Porque apontar o dedo, recriminar, falar mal, nessa hora não vai ajudar em nada, tá? Porque ele não vai deixar de usar, ele vai continuar usando e vai se afastando ainda mais da família. Vai colando com o pessoal lá da rua, com os outros que usam também, que também foram expulsos de casa, ou que vivem no lar, dentro de casa, expulso, às vezes não é expulso fisicamente, mas expulso da família porque você não presta, você não quer nada, recriminando. A ideia é abraçar, não é empurrar, tá bom? Vamos ter cuidado com isso. E outro ponto que a Joana colocou aqui, que eu vou ler para vocês de novo, que é o ponto final, que ela fala sobre, em alguns casos, como é que ela diz aqui? Peraí, vamos lá. O atendimento psicológico, a fim de ser removido o fator propiciador da fuga emocional. É o seguinte, pessoal, o atendimento psicológico vai direto na raiz do problema, na questão. E a questão é simples. O que levou o fulano às drogas? Qual foi o momento, o fator propiciador? O cerne da questão. Infelizmente, não se adianta só o internamento, ou o parar repentino, ou a desintoxicação, se o que está lá dentro, que foi o fator originário que levou até a droga, não foi resolvido, não foi abordado, não foi elucidado. E é por isso que é uma pena, também por isso, tá? A questão da queda ou da reincidência, que é tão normal. Porque a gente pode, entre aspas, desintoxicar, parar na marra, na bronca, puxar o freio de mão, digamos assim. Mas se a gente não entender, inicialmente, qual foi o vazio, qual foi a fuga, o que estava mal resolvido aqui que me fez buscar droga lá, provavelmente isso vai acontecer de novo. Porque a mágoa, o vazio existencial, a questão interna continua lá dentro, latejando, falando mais alto. E aí, por não se entender muito bem, a pessoa busca a drogadição como um auxílio, tá? Vamos lembrar que, claro, eu estou falando aqui a nível psicológico, tem também a queda a nível fisiológico, quando o corpo fala mais alto, que aí é um outro nível, uma outra abordagem que a gente vai colocar, tá bom? Pessoal, a gente já está no nosso horário. Queria só falar sobre uma outra droga aqui para fechar, para ficar bonito hoje, porque hoje ficou meio pesado, né? Essa droga é uma droga muito boa, que essa droga se chama a droga do amor, tá? Essa droga, pessoal, dá onda também. Essa droga vicia também. Essa droga, quanto mais a gente usa, mais a gente quer usar. Quanto mais a gente ama, mais a gente quer amar. E a gente sente. Que nem sente a onda, que eu falei, uma alternativa, um recurso. Sinta a onda do amor,
que vem do alto, que nos abastece, que nos ilumina, que está sempre à nossa disposição quando a gente quer alcançar ela, tá bom? Essa droga eu recomendo, tá? Chegamos no nosso horário, pessoal. Até semana que vem, capítulo que vem é o 25, que é Tragédias no Lar. Nem sei o que vem por aí, se eu achei que estava pesado hoje, vamos ver como é que vai ser semana que vem. Capítulo 25, semana que vem, Tragédias no Lar. Palavra-chave de hoje, droga do amor. Quero fechar assim, por favor, se você ficou até o final, escreve para mim, droga do amor. Que eu sei que você está aqui, gostou, como eu gostei. Espero que vocês tenham gostado, estejam gostando de tudo, né? Do livro, do estudo como eu, tá bom? Vou fazer a oração agora, quem quiser comigo, fechando os olhos, assim agradecemos a Deus Pai, agradecemos a Jesus, nosso mestre, nosso amigo, nosso guia, nosso companheiro, que nos oferece esse amor que a gente tem tanta dificuldade de compreender ainda, mas estamos buscando essa compreensão e por isso agradecemos por você nos ensinar e estar ao nosso lado. E a toda a espiritualidade de luz, em especial a Joana de Ângeles, por nos prover tamanho conhecimento e essa discussão tão atual no nosso dia a dia para as nossas questões. E assim pedimos autorização para dar encerrado mais esse estudo. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, é isso. Estourei meu horário hoje. Até semana que vem. Tchau, tchau.